Sejam bem-vindos a mais um podcast do Automóvel Clube Portugal. Sou o Mário Vasconcelos e hoje temos como convidado Armando Costa, empresário e grande entusiasta dos automóveis e do desporto automóvel. Armando Costa, obrigado por ter vindo. Por mim nada, muito obrigado eu. No desporto automóvel foi piloto, foi navegador e depois fez um pouco de tudo que tem que ver com a realização de uma prova desportiva. Exatamente. Não deve haver muita gente. Sobretudo com esta idade já não há muitos. Mas nesse tempo, como é que foi tão transversal a sua experiência no desporto automóvel? Isso, na época dos anos 60, todos nós fazíamos, éramos tudo. Continuámos sempre ligados às organizações e ao mesmo tempo éramos concorrentes, mas é que havia sempre uma mistura. E depois, tanto se fazia rallies como circuitos, era o que estava mais à mão. E falando de desporto automóvel, também conta com uma longa colaboração com o ACP, creio que desde 1970 até hoje. Sim. Como é que tem sido essa colaboração tão longa? Tem sido diferente, com diferentes atores, não é? Com diferentes dirigentes, que contactei bastante. Isto teve altos e baixos, como todas as relações, não é? Mas comecei realmente a trabalhar a primeira vez efetivamente com o ACP, só para o ACP, a fazer rallies, a fazer o controles horários do Rally de Portugal com o António Matos Chaves. Fomos os dois fazer controle em 1967. A partir daí foi a ligação grande do ACP. E depois de uma longa vida dedicada ao desporto automóvel, é a hora agora de se dedicar mais à escrita e reviver os seus mais de 60 anos de atividade automobilística, como o caso de um livro que lançou sobre a presença dos portugueses no Rally de Monte Carlo. Exatamente. Porquê é que escolheu esse tema? Era um tema que estava pouco abordado, era um bocado esquecido e realmente retrata não só o que os portugueses foram fazendo durante os anos de rally, porque o Rally de Monte Carlo sempre se afirmou desde o princípio e tentou sempre ser, como o nosso rally, aliás, ser um rally sui generis e muito bom, não é? Claro que para isso contribuíram famas negativas e positivas, e as negativas normalmente, como sabe, o jornalismo procura mais e, portanto, quanto mais os escândalos aconteciam, mais o rally se valorizava. Aconteceu-nos o mesmo em Portugal, foi exatamente igual. De maneira que foi essa realmente a grande razão de escrever sobre o Rally de Monte Carlo, primeiro porque já tinha muitos apontamentos sobre isto. Eu vou fazendo de todo o desporto, embora não escreva nada, tenho apontamentos de quase tudo. Dos factos que foram passando, quer na parte organizativa, quer na parte de concorrentes. Por exemplo, neste momento estou a preparar um livro sobre a Ferrari, em Portugal também. Todo o percurso dos Ferraris em 1950 é importantíssimo, porque foi o renascimento da Ferrari. A Ferrari renasce de uma marca mais pequena e Portugal é um dos grandes mercados dos Ferraris nos primeiros tempos. Aliás, Portugal sempre foi de modas, como aqui há uns anos havia os croissanteries, toda a gente tinha croissanteries, depois as padarias, e no nosso tempo, em 1950, quem não tivesse um Ferrari não era bom chefe de família. Armando Costa, voltando agora ao livro, escreve sim sobre o Rally de Monte Carlo, mas com um enfoque muito especial na presença de portugueses. Sim, no seu livro, fundamental. Os portugueses é que são os protagonistas do Exatamente. Rally. Mas porquê é que lhes dedica então esta memória? Porque realmente o objetivo é esse. Aliás, como os Ferraris também são os que só competiram em Portugal. Vai ser igual. Agora, este do Rally de Monte Carlo achei sempre interessante porque, como eu disse já no princípio da nossa conversa, a grande parte dos indivíduos, pilotos e navegadores que se inscrevem, inscreviam-se pelo gosto da aventura e de ser diferente. O livro abarca um período de 1930 a 1972, portanto, a presença de portugueses no Rally, mas o Rally iniciou-se em 1911. Porquê é que só em 1930 é que se registaram as primeiras presenças portuguesas? Estávamos muito atrasados, não é? De maneira que, aliás, mantemos o tempo, não estávamos dentro do mesmo escalão do tempo, depois lá conseguimos. Aliás, com um grande patrocínio, que isso é que é importante também, é outro foco importantíssimo, o ACP sempre manteve com o Automóvel Clube de Monte Carlo de Mónaco, sempre manteve uma ligação desde o primeiro rally em 1930, porque todas as cidades europeias tentavam
que fosse ponto de partida do rally, porque atraía muita gente, atraía dinheiro, turismo, como sempre, não é? Turismo e publicidade. E nós conseguimos, em 1930, que se fosse dada a partida de Lisboa, embora só tivéssemos uma equipe inscrita. Mas pronto, lá foi a equipa. Valeu por si. Valeu por si. E nesses 42 anos, que é o período que abarca o seu livro, qual foi a equipa portuguesa que obteve o melhor resultado sempre? Foi em 51, quando Montreal, com o Augusto, com o Manuel Palma, e com Mascarenhas, com o Fernando Mascarenhas, lá está. Fernando Mascarenhas corria nas corridas de Sport em protótipos, e em Sport que corria nos Ferraris, nos Alares e isso tudo. O Manuel Palma preparava os carros para todos os pilotos, normalmente era agente de várias marcas. Quando Montreal corria também a Alar e fazia rallies, mas tudo isto era uma junção, e lá foram os três, que era, também costuma serem mais que um em cada carro, 3, 4, 5. E que classificação é que obtiveram? Eles tiraram o segundo lugar, em 51. Isso é excepcional, não? Foi excepcional porque não nevou. Estava seco. Ora, nós em seco ainda íamos fazendo umas coisinhas. Quando nevava estava tudo estragado. A neve não chegou aqui ainda muito. E qual foi o ano recorde em termos de presença de portugueses? Nestes 42 anos? Houve vários anos, não há assim um recorde nenhum. Há 3 ou 4 anos que têm 12 indivíduos, 11 indivíduos. Nunca tivemos mais. Ou antes, tínhamos na lista de inscritos 13, 14, mas depois havia sempre 2 que não iam, ou 1 que não ia, e portanto acabavam os anos por se igualar. 61, 60, penso que 56 ou 54 também, que há também um recorde de inscritos, mas nunca ultrapassou os 11, oficialmente. Pois, porque inscritos é uma coisa, e depois os havia, participantes... ou o carro variava, ou não tinham ou falhava qualquer coisa, ou alguém estava doente. Aconteceu mais que um caso desses, e eles não foram, portanto, isto acontece normalmente. Estamos a falar de uma época em que participar no Rally de Monte Carlo era um grande desafio. Exatamente. Sobretudo para nós, porque não estávamos habituados à neve, não é? E, portanto, eram percursos muito complicados, o problema dos pneus, não é? Também a mesma coisa. E depois, claro, todas as equipes foram evoluindo, com pneus diferenciais, tudo preparado, e nós normalmente não tínhamos, embora tivéssemos carros, a maioria dos carros portugueses corriam, nenhum carro é digamos assim, de série. Todos eles tinham alguma transformaçãozita, agora não chegava para o que havia lá fora, e sobretudo para andar na neve. Então, quando era gelo estava tudo estragado. Que já falou dos pneus, que tipo de preparação é que, de um modo geral, tinham os carros participantes? Os pneus foram evoluindo conforme foi havendo pneus, depois começaram a aparecer os pneus, as correntes, depois a seguir os pneus com pregos, não é? E depois com rasgos e pregos, quer dizer, e depois começar a atualizar os pneus em função de cada piso. Depois começou a aparecer, no final dos anos 60, a moda dos batedores. Portanto, havia equipes de outros concorrentes que não corriam, mas que pertenciam eram agregados às equipes, que iam fazer o reconhecimento do percurso à frente e ditavam por rádio as notas para onde é que deviam passar. Claro que nós não tínhamos isso, mas isso era logo um handicap, não é? E em termos de mecânica, havia alterações? Sim, havia, quase todos os carros tinham. Não seria muito, mas todos tinham. Se tinha um carburador, tinha 2. O escape era diferente, tinha o árvore de câmaras, normalmente tinham todos. Tentavam todos fazer o melhor possível dentro da classe, até porque aparecem muitos carros de cilindrada pequena. Porquê? Porque os regulamentos todos os anos mudavam. E como eles utilizavam muito a técnica do handicap, e, por exemplo, punham carros com pequena cilindrada, a possibilidade de vencer, de repente havia Fiat 600 inscritos. Porquê? Porque os 600 tinham uma pequena hipótese de ganhar, porque tinham um handicap forte. Eram 600, era pequenino. Aliás, fez-se muitas coisas dessas. Eu não me lembro o ano, mas um ano 50 e qualquer coisa, aos Panhars franceses, a classificação só podia ser ganha por eles. Não havia hipótese nenhuma, a não ser os Panhars, porque era a relação peso-potência, motor pequeno, cilindrada pequena, com capacidade de levar 5 pessoas e um peso maior. Portanto, eles não tinham os rivais, eram os motores a 2 tempos da DKV e da Saab, mas o Automóvel Clube de Mónaco decidiu à última hora
Não, eles, vamos pôr um handicap neles também, mas é que eles tinham um fator de handicap, mas é que ficaram afastados completamente da luta para o primeiro lugar. Um dos factos mais curiosos que eu encontrei no seu livro vai para uma presença feminina portuguesa. Uma senhora que na década de 30... Era fantástico. Enfrentou em 1931, ela, a primeira participação dela, ela vem em 31, 32, 33 e 34, vem ao nosso rally, vem de Paris de propósito. Várias edições. Exatamente. Claro, ela teve sempre um bocado de azar, porque tinha que atravessar a Espanha com as neves, essa coisa toda, e depois ela vinha com a família. No primeiro ano trouxe o marido, a criada e a cadela, e uma cadela, e depois foi com o marido ao rally. No segundo ano o marido já acho que não ia mais, e portanto quem foi a criada e a cadela. Claro que, mas das duas vezes. Depois a seguir arranjou uma pendura muito boa, que era francesa ou era russa, mas vivia em Paris como ela. Essa senhora, que era a Maria Marinovich, acaba por ganhar as senhoras, depois no ano imediatamente a seguir a que lá a Casa de Noronha deixou de correr. E portanto a outra ganha os 2 anos seguintes, ela ganha como primeiro piloto. É a pendura da Maria de La Casa. Portanto aprendeu com ela. Claro. E aprendeu a bater, porque elas bateram muitas vezes. Já aqui falou dos regulamentos que mudavam com frequência, regulamentos esses que permitiam a participação de vários tipos de carroceria. Sim. Sabia sempre, por exemplo, aqui houve um ano, penso que foi 58, só vendo eu de cor. Eu gosto de ter as coisas, pequenos apontamentos, porque não me lembro às vezes bem. Foi o ano em que foi também, quem não tinha Porsche, os primeiros Porsche 1300, 1600, Série A, o 356, toda a gente tinha Porsche daqueles, mas que foi uma invasão em Monte Carlo. Eles descobriram, não sei se descobriram, mas a construção dos Porsches era muito artesanal. E, portanto, medindo desde o arco da porta até o arco de cima, do vidro, havia uns que tinham mais 1 centímetro, menos 1 centímetro. Quem tinha menos 2 centímetros foi de para a rua. Nós tivemos 3, mas estrangeiros de outra coisa foi para 20 e tal, que foram desclassificados. Isto era sempre assim umas aventuras. E a própria média de velocidades também foi alterando, não é? Sim, isso ia alterando sobretudo com uma técnica que se usa muito hoje em dia, mas hoje em dia aos calculadores, aos tipo master, tudo isso que ajudam. Na altura não havia nada disso, era tudo à mão. E eles mudavam 2 km, por exemplo, 5 km à média de 55, e depois nos outros seguintes à média de 60, e depois os outros à média de 70. E às vezes nem sequer indicavam onde era. De maneira que realmente só quem era da casa que sabia onde é que era. Por quando mais no tempo, década de 30, 40, 50, transversalmente, portanto, participantes portugueses e não só. Devia ser uma grande emoção participar nesta prova, até porque se nota pelo tipo de vestuário que os concorrentes utilizavam muito à frente da época. Exatamente, porque era realmente interessante e sobretudo a fotografia, e consegue fazer a comparação, a vestimenta de nós, o que era habitual levar e não era, então tudo isso era muito diferencial. Depois também Monte Carlo teve sempre o atrativo dos bailes e do jet set, de maneira que toda a gente gostava de estar em Mónaco, porque realmente os bailes eram fantásticos, e as ceias, e os jantares, e portanto convivia-se, era uma oportunidade de 2 ou 3 dias de se conviver com a alta sociedade da Europa, que estava lá toda, não é? De maneira que toda a gente tentava ir. E os custos para participar nesta prova deviam ser muito elevados também. Digamos assim, não aparece queixa em parte nenhuma disso, não aparece queixa. Mas deviam ser, não? Claro que sim, claro que tinham que ser, até porque o nível de vida deles já era muito mais elevado que o nosso, não é? Aliás, como agora, se um restaurante custa 20 euros, lá custa 50, em Mónaco 60 no mínimo, um prato, não é? E preparar os automóveis. Sim, mas isso aí fazia parte também dos carros. Corria um carro também outras coisas e tal, isso era diluído. Agora para Monte Carlo era aquele pacote, ou levava o dinheiro para pagar o restaurante ou não comia. Acha que o Rally de Monte Carlo ainda hoje mantém o seu glamour e prestígio? Sim, mas como o glamour está um bocado diferente, porque hoje em dia os rallies são todos profissionais e, portanto, embora continue a ter imensa influência, quer nos meios de comunicação social, não é? quer em Monte Carlo, não é? Portanto, continua a ser importante, mas já não tem o carisma que tinha, não é?
porque era amadores e agora é só profissionais. Não há qualquer hipótese de um amador minimamente tentar chegar-se dentro, a não ser que seja apoiado pela fábrica, deixa de ser amador, passa a ser profissional. Não? Provavelmente, até por essa coragem dos amadores é que por isso era um rally muito especial, não é? E terminei em 72 por causa disso, porque a partir de 70, em que, portanto, começam as equipes todas a ter equipes de fábrica e, portanto, nós a partir daí, aliás, mandámos os 3 melhores, as 3 equipes que correm em 1972, é o melhor que nós tínhamos aqui em Portugal. Era o Américo, o Colasso e o Romãozinho. Portanto, o Romãozinho é a única vez que corre um piloto português com um piloto de fábrica. É contratado pela Citroën, o carro é da Citroën, ele vai correr pela Citroën. E fica realmente ao primeiro do Citroën. E qual foi a classificação que ele obteve? A classificação geral ficou em 19º, porque ele era um carro de série. Nessa altura, esses carros já estavam na época, realmente, que os carros de série eram mesmo carros de série, já havia grupos 2, grupos 4, e ele já era o grupo 1. Mas o que é que mudou para, a partir de 1972, o rally já não ser o mesmo que a mesma coisa que era? Exatamente, as pessoas perderam porque realmente não tinham, os bailes também já não eram os mesmos, já era muito mais seletivo, para conseguir uma entrada num baile era muito mais complicado, não é? E portanto tudo isso foi fator negativo que ponderou no espírito dos portugueses. Acha então que este Rally de Monte Carlo associava-se também à vida social, não é? Que também era a parte desportiva e a vida social. E o jogo, não esquecer o jogo. Também porque há muita gente que vai lá e que gosta sempre de jogar, porque há sempre esperança que lhe pague pelo menos a viagem. Todos eles tinham a esperança de no blackjack e na roleta conseguirem buscar os fundos que tinham metido na viagem. Claro que a maior parte negativa, não é? Mas alguns safaram-se. Acha que era um rally único com estas características? Sim. Monte Carlo, lá só Monte Carlo, não é? Continua a ser, embora haja rallies especificamente mais importantes, não é? Em determinado, ou pelo piso, ou pela maneira de organização, no nosso caso do nosso rally, por exemplo, mas não tem na mesma o glamour de Monte Carlo. Não é? Porquê é que nunca participou em nenhuma edição do Rally de Monte Carlo? Olha, quando cheguei para fazer a tropa em 1970, nunca se proporcionou e já estava no fim, portanto, a minha possibilidade de também participar. Portanto, anteriormente, ainda não tinha meios financeiros para poder fazer isso, estava fora de questão. Em 1970, ainda participei no nosso TAP, e depois não fiz mais nenhum, até porque tinha uma vida profissional muito ativa e tinha pouco tempo para fazer. Ia fazendo umas propitas de vez em quando, uma brincadeira qualquer, mas a sério só fiz o Rally de Portugal. O Rally de Portugal não era Portugal, à altura era o TAP, mas só em 1970 é que fiz o TAP. Armando, eu estava a vê-lo folhear o livro e não posso deixar de lhe perguntar como é que conseguiu reunir tantas imagens de época. Não deve ter sido uma tarefa fácil. Não, mas foi uma tarefa agradável. A minha parte, como digamos assim, escritor, é muito pequena. Há mais uma compilação de todos os textos, das fotografias e sobretudo, fazer a união entre elas, que às vezes não é o caso. Não é? E parou em 1951, que foi um ano importante. Foi a nossa melhor classificação, temos um segundo lugar e temos aqui a equipe realmente que é interessantíssimo, que já há um bocado falei, que é o Mascarenhas, depois ao lado está o Manuel Palma, o do meio, e depois ao outro lado temos o Conde de Monterreal. Portanto, esta equipe, 3 numa equipe, 3 no Ford. O carro era de quem? Ou era do Augusto ou do Conde. Mas todos eles tinham mais. Os Mascarenhas eram homens dos Ferraris. A partir desta época, 60 e 61, temos muita participação portuguesa. Mostra as dificuldades que os portugueses sempre tiveram com a neve. E os minis, em 61, estavam a começar a carreira. E foram uma quantidade de minis daqui. Quando ganham os espanhóis, uma fotografia da sede no Porto, esta aqui, e esta aqui é uma sequência de uma por causa do problema dos pneus. Eram pneus de pregos já, mas eram já T10 dos minis, ninguém conhecia este tipo de pneus, os pneus eram todos maiores, montaram os pneus todos mal, conclusão, eles passavam a vida a furar. Diz-me que essa fotografia maior é da sede do ACP? Exatamente, do ACP de Porto. Embora as partidas do Rally de Monte Carlo, das penais em Portugal, foram todas aqui de Lisboa e de Valença.
há 3 ou 4 barras em que as partidas são lá em cima, Valença Domingo. O resto, mas mesmo as Valença Domingo, depois passavam aqui para Lisboa, controlavam e seguiam. Aqui a partir da sede, a concentração era verdadeiramente impressionante. Era. Inicialmente no Largo do Calhariz, que era a sede antiga. E depois não é? aqui na Rosa Luz. E depois já aqui à porta, à nossa porta, que aliás tenho algumas fotografias aqui de alguns anos. Aqui estava outra equipe também conhecidíssima, em Monte Carlo em 61, que é o Nisha Cabral, que também lá foi metido num mini para fazer Monte Carlo. Armando Costa, muito obrigado por ter aceitado este nosso convite. Muito obrigado. E obrigado por estarem desse lado. Podem seguir-nos no Spotify, SoundCloud e Apple Podcast e nas redes sociais do ACP.